Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Gostaria de meditar numa palavra que está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 9 ao 10. E o tema dessa mensagem é: viva o presente e ore a Deus pelo futuro, e esqueça o passado. Amém, irmãos? Então vamos ler. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, então Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Essa passagem da Bíblia é interessante, está no meio de uma genealogia, em 1 Reis, capítulo 4. E nesses dois versículos aparece as qualidades desse servo de Deus, descendente dos filhos de Judá, que orou ao Senhor Deus e Deus mudou a sua vida. Irmãos, a primeira atitude de Jabez foi pedir a bênção de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele estava debaixo de uma maldição. No mundo em que vivemos, não dá para enfrentar as adversidades da existência sem a bênção de Deus. Pense nisso. E Jabez fez o que tinha que fazer, porque ele viu que somente com a bênção de Deus ele poderia se livrar daquela maldição. Tem tantos crentes que se acomodam e ainda reclamam, murmuram e se abatem com as situações sinuosas da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, tenho dois conselhos determinantes para vocês. Orem até os joelhos arderem e corram atrás do que deseja a tua alma, e Deus te mostrará a bênção. A bênção que Deus tem para você, muitas vezes, está onde menos você espera. Nunca busque confiando nas tuas destrezas, nem nas tuas habilidades. Corra nas veredas de Deus, porque se a mão do Senhor for contigo, tu não correrás em vão. Amém, irmãos? Pense nisso. Porque o pior mal que um ser humano pode ter na vida é levar sobre si uma maldição. Isso é uma carga muitíssimo pesada. Coisas como essas causam tristeza, desânimo, e isso é tão decepcionante que levou o salmista Asaf duvidar de Deus, irmãos. Está no Salmo 73, quando ele viu o ímpio prosperar e ele não. Ele reclamou de Deus, quando botou o pé na casa de Deus, ele se lembrou dessa loucura que ele tinha vivido, desconfiando daquilo que Deus podia fazer na sua vida. Não podemos agir assim, irmãos. Temos que ser como Jabez e não como Asaf. Só que Asaf se arrependeu, não é? E voltou atrás. Porque, irmão, quando isto acontece, aí não tem jeito. Temos que buscar a Deus em oração, e aos pés do Senhor Jesus, e ouvir o seu convite inquestionável, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas vezes pensamos que esta palavra de Jesus em Mateus capítulo 11 e versículo 28 é só para incrédulos, é só para não crentes. Não é, irmãos, é para nós que temos fé, é para nós que cremos, é para nós que aceitamos Jesus, que muitas vezes estamos sobrecarregados. Olhe para essas frases no versículo 10.
Quando Jabez disse, se a tua mão for comigo. Irmão, quando a mão de Deus é com a criatura que ele salvou, irmãos, tudo muda, tudo é diferente. Não adianta ser próspero, ter muitos bens e não ter a direção de Deus. Porque a maior riqueza da nossa vida é Deus presente na nossa existência. O Deus que te abençoa é maior. Aleluia. O Deus que te abençoa é mais importante do que as bênçãos que Ele te dá. Vou repetir, para que você entenda melhor. O Deus que te abençoa, note, é mais importante do que as bênçãos que Ele te dá. Por isso é importante você não usufruir somente das bênçãos de Deus, assim como faz os ímpios, mas desfrute da presença do Senhor na tua vida. Por isso é que o Jabez, na sua oração, foi incisivo. Pediu prosperidade, mas queria a presença de Deus na sua vida. Um exemplo notável é Davi, quando orou e disse, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Outra frase notável de Jabez, se fizeres que do mal não sejas aflito. Ora, irmãos, olha esse pedido. Se fizeres com que do mal não seja aflito. Pois é, por mais que sejamos cuidadosos, jamais estaremos livres das ciladas do diabo. Como Jabez, o salmista também diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha só, irmãos, socorro bem presente na angústia. Está no Salmo 46, versículo 1. Há algo melhor na nossa vida que a presença de Deus conosco? Não tem, irmãos, como questionar isso. Se você se olhar no espelho, note que quanto mais você se afasta do espelho, mais pequeno fica a sua imagem. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você se chega, maior a sua oportunidade de vencer, maior a sua proteção. Mas quanto mais você se afasta, mais vulnerável você fica. Pense nisso, irmãos. A conclusão que se tem é que, se você tiver a mesma ousadia de Jabez, se você tiver a mesma ousadia que Jabez teve, vai ter as bênçãos de Deus de uma forma extraordinária, vai ter prosperidade, vai ter proteção e vai ter a presença dele na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, porque tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Jesus falou isso em Mateus 21 e 22. Fica, irmãos, com essas palavras e confia e acredita no teu Deus, porque se você se chegar para Ele, Ele se chega para ti e te abençoa de maneira tão extraordinária que você não vai precisar de nada fora da presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe a todos. Amém?